Graça e paz. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a mente. A palavra de Deus fala que nós temos a mente de Cristo. E quando Jesus ele veio ao mundo, ele veio com o objetivo claro, né, de levar o homem a reformular os seus pensamentos, trazendo ideias que filtrassem os seus pensamentos. Ou seja, Jesus Cristo nos levou, né, a pensar. Quando fala que nós temos uma mente de Cristo, é uma mente pensante, é uma mente que não é dominada, mas que pode, não dominada pelo homem, pelo eu, mas pode ser dominada pelo Espírito Santo, dominada pelo próprio Deus. Então, essa é a mente de Cristo. Porque quando nós vemos Cristo, tudo que ele falava, não falo de mim mesmo, mas eu falo do Pai. Eu não faço isso, mas eu vim fazer as obras do Pai. Ou seja, a mente de Cristo é a mente do Pai e a mente do Espírito Santo. E quando ele diz nós temos a mente de Cristo, nós temos uma mente ligada ao trono de Deus. Uma mente que pode todas as coisas. A palavra de Deus fala, né? Tudo é possível àquele que crê. Então, como que é isso? Como que eu posso todas as coisas? Nós sabemos que tudo começa na esfera do pensamento. Então, para eu controlar a minha mente, eu preciso controlar os pensamentos. Eu vou ler uma pesquisa aqui, que foi feita na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E é tão interessante hoje que a medicina, ela comprova o que a Bíblia fala. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um médico falando como que as pessoas que recebem oração, elas melhoram mais rápido. Aquelas pessoas que estão ali internadas e que recebem visitas e que as pessoas oram, aquela oração vai gerando dentro dela, né, um pensamento de eu vou melhorar, um pensamento de que aquela doença não vai deter ela, que aquela doença que ela não vai se entregar, né, vai gerando nela todos esses pensamentos que acabam tornando o que é ação, porque pensamento, né, o que eu sempre falo, o pensamento vira sentimento, que vai virar uma ação ou um hábito, né, que vai ter uma reação. E a reação dessas pessoas que recebem oração, que estão enfermas, é de curar mais rápido do que as outras que não recebem oração. Muito interessante isso, né? E mais interessante é quando você vê alguém da área da saúde falando isso, que observou isso, que prestou atenção e viu que aqueles pacientes, eles melhoravam mais rapidamente. E aí eu tenho uma pesquisa aqui falando assim, ó, nessa pesquisa falando que os pesquisadores, eles descobriram que o ACC, que é o córtex cingulado anterior, ele apresenta com menor volume em pessoas que sofrem fobias. Imagina? Então, o córtex, né, o cingulado anterior da pessoa, que é uma parte do nosso cérebro, quando como que eles sabem disso? Porque eles usaram um aparelho de ressonância magnética e espectroscópio para medir, e mediram que uma pessoa, quando ela está com fobia ou sofre de fobias, e nós vamos entender que a fobia, ela leva à ansiedade, ela leva à síndrome do pânico, ela abre porta para entrar outros tipos de enfermidades na alma, que é piores, né? Que vai piorando a situação. Então, o coordenador dessa pesquisa é o Dr. José Alexandre Cripa, do Departamento de Neurociência, lá da Faculdade, né, do Rio. Ele disse que pouco se sabe ainda sobre a origem do medo excessivo, que é tido como um fator que desencadeia os transtornos de ansiedade. Então, a ciência ainda não sabe a origem do medo excessivo. Por que medo excessivo? Existem 3 tipos de medo. O medo natural, né, que é aquele que nos preserva, que é aquele medo de passar a noite num lugar perigoso, né, vai te preservar. Atravessar uma rua com o sinal aberto. Então, isso é um medo normal, é um medo que preserva, natural. O medo, né, que nós chamamos de temor do Senhor, né, que é o medo reverencial. E o medo que aprisiona a pessoa, que escraviza a pessoa. Esse medo é um medo irracional. Nós vamos ver que esse medo, ele é totalmente irracional. Todo medo que aprisiona a pessoa, ele é um medo irracional. Não tem porquê. E quando ele está em excesso, né, ele desencadeia os transtornos de ansiedade.
a pessoa começa com medo, né? A pessoa, por exemplo, tem medo de lugares fechados, ela entra no elevador, o elevador deu algum problema lá e ele ficou preso, o que vai acontecer? Ele vai começar a ter uma crise de ansiedade. Então não é só o medo, ele vai começar a ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, e ele pode até desencadear um infarto. Por causa de quê? Por causa de um medo, que começou com um medo. Por isso nós precisamos tratar muito medos. E isso aí é na esfera o quê? Nós vamos tratar isso aqui na esfera da onde? Do pensamento. Que é onde começa. A gente tem que tratar tudo pela raiz. Tudo é no começo. No começo é mais simples, tudo no começo é mais fácil de ser tratado. Esse professor, né, ele fala que o ACC, essa região é conhecida pela relação com a percepção e conhecimento do medo e da ansiedade. Por isso eles conhecem essa região como a região ali no cérebro, aonde fica arquivado os medos e as ansiedades. Né? Tudo está no nosso cérebro, né? Tudo está ali, um comando. Nós somos igual a um computador. Lá tem a memória, né? A RAM, né? Que é o arquivo da memória, o registro, né? Automático da memória. Tem tanta coisa que fica ali, cada gavetinha está guardado, um arquivo lá. Tem o consciente, tem o subconsciente também. E esse Dr. Kripa também, ele ressalta que como resultado mostrar a diminuição da espessura de uma região paralímpica relacionada ao toque, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, transtorno do estresse pós-traumático. Eles são válidos também para essas formas de ansiedade e não apenas para as fobias. Então, olha quanta coisa vai sendo agrupada nessa parte do cérebro, né? O toque, que é esse transtorno obsessivo compulsivo, a síndrome do pânico, o trauma do estresse pós-traumático, tudo está ali registrado, tudo está ali. E qual que é a importância? Vamos chegar aqui, eu queria falar sobre essa pesquisa para nós entendermos que nós não somos assim bitolados, né? Eles só falam o que está na Bíblia. Não, a gente também fala o que a ciência fala. O que a ciência está falando a respeito desse assunto? E o que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Qual que é a importância do pensamento dentro disso? Para que eu controle a minha mente, para eu ter o controle da minha mente. É importante ter consciência que os pensamentos bem administrados, ele dirige a vida ao bem-estar e ao sucesso. Presta atenção no que eu disse. Os pensamentos bem administrados são eles que formam as memórias. Ó, pra você ver, são os pensamentos que formam as memórias embrulhadas em sentimentos que geram o quê? Hábitos. E os hábitos são o nosso caráter exposto. O hábito, né? Se eu tenho hábitos bons, eu tenho o hábito de ser uma pessoa que é higiênica, uma pessoa honesta, uma pessoa de bom caráter. Então, isso tudo foram hábitos que eu criei na minha vida. E esses hábitos, eles são expostos. Esses hábitos, eles vêm para a nossa vida exterior. Então, é algo interior, é o pensamento embrulhado em sentimentos que se tornam hábitos, e esses hábitos são o meu caráter, formam o meu caráter. E esse meu caráter ele vai ser exposto, né, para o mundo exterior. E esses comportamentos, eles determinam o nosso destino e o lugar aonde nós vamos chegar. Por quê? Porque lá em Provérbios 23:7 fala assim como o homem imaginou na sua alma, ele é. Se eu imagino que eu não posso, até o Henry Ford falou essa palavra, né? Se eu penso que eu não posso, ou se eu penso que eu posso, vai acontecer. Vai acontecer, porque eu vou transformar aquilo no sentimento e aquilo vai ser embrulhado em hábitos que vão ser expostos. Eu não vou conseguir. Por exemplo, eu coloco na minha mente que eu não posso passar num concurso. Então, por mais que eu estude, na hora de eu fazer a prova, eu já vou com a derrota pronta. Eu já gerei aquela derrota dentro de mim. Eu já vou com aquela derrota pronta. Eu posso até fazer a prova. Mas, na hora H, eu já pus na minha mente, não, eu não consigo, eu não vou. Ou ainda é muito bom ainda quando a pessoa consegue pensar isso e consegue ir além e ainda
fazer a prova. O pior é aqueles que pensam assim, eu não consigo e nem tenta. Ele não tenta por quê? Porque dentro dele ele já criou uma fortaleza de que eu não posso, de que eu não consigo, de que eu não vai dar certo para mim, que só dá certo para o outro. Então isso aí é o que vai levando a nossa vida ou para o sucesso ou para o fracasso. Então depende de mim, porque Deus já colocou dentro de mim inteligência, sabedoria. Quando Deus ele nos fez a imagem e semelhança dele, ele colocou algo dentro de nós que é o poder de criar com as palavras. Assim como Deus criou tudo com a palavra, ele também nos deu esse poder de criar com as palavras. Por isso que fala que as palavras, né? Provérbios fala que as palavras elas são fonte de vida ou morte. Então, com as palavras eu posso trazer vida ou morte. Então, depende daquilo que eu gerei dentro de mim, porque a boca fala o que o coração está cheio. Se eu gerei pensamentos de derrota, esse pensamento vai virar sentimento e ele vai ser exposto através das minhas palavras e das minhas atitudes. Então, eu tenho que estar sempre preocupada em gerenciar a minha mente, em gerenciar os meus pensamentos. E aí, assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, mas ela era uma mulher impura, que ficava separada, que não podia tocar em ninguém, mas ela colocou dentro dela, a palavra de Deus fala, que ela foi falando consigo mesma, se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Ela foi trazendo pensamento, ela foi falando com ela mesma, ela foi derrubando, né, dentro dela os gatilhos de que eu não posso, de que eu não consigo, de que não vai dar certo. Não, depende de mim. Se eu apenas tocar, eu ficarei curada. E foi o que aconteceu. Ela tocou e ficou curada. Por quê? Porque isso gera o quê? Fé. Fé. É engraçado, né? Fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço a palavra, mais vai gerando fé dentro de mim. Porque a fé é algo que vem através do pensamento. Quando eu ouço, é um pensamento. Está criando um pensamento. E esse pensamento ele vai se fortalecendo, e ele vira o quê? Fé. E tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que tem fé. Então nós precisamos entender que quem controla a nossa mente, quem controla os nossos destinos, somos nós mesmos, através da palavra de Deus, através, né, do Espírito Santo, através da mente de Cristo que nós já temos. Então, se nós temos a mente de Cristo, em nenhum momento você viu Cristo falando assim, eu não posso, eu não consigo, eu não vou dar conta. Gente, jamais. Se você tem a mente de Cristo, imagina a mente de Cristo. Cristo, ele sabia que ele ia morrer na cruz do Calvário, e ele era carpinteiro, trabalhava com madeira e prego. Imagina se toda vez que ele fosse pregar alguma coisa, ele ficasse preso ao gatilho de que ele seria um dia pregado na cruz. Se ele começasse a sofrer por antecedência, por antecipação, não. Nós vemos aqui, é o controle emocional de Jesus. Então nós também podemos ter esse controle emocional. Porque Jesus ele era guiado por quem? Pelo Espírito Santo. E por quem nós somos guiados? Pelo Espírito Santo. Então nós podemos também chegar a esse controle emocional. Estamos vivendo uma época em que as pessoas elas enfraqueceram espiritualmente e adoeceram emocionalmente. E isso foi, como o Dr. Augusto Cury fala, coletivamente e muito rápido. Com o enfraquecimento espiritual veio o quê? A doença emocional. Por quê? Porque quando eu tenho fé, quando eu tenho a fé é o quê? É ouvir, é criar conexões de que eu posso, de que Deus já conquistou a minha vitória lá na cruz do Calvário, que eu já sou mais do que vencedora, que o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais, como a palavra fala lá em Efésios 1:3. Ele já me abençoou. Então isso é o quê? Ter a mente de Cristo. Não deixar a mente controlar, mas você controlar a sua mente.
Segundo a ciência, existem áreas específicas no cérebro para construir uma ação planejada. Uma delas é o córtex pré-frontal e a outra é o ACC, que é o córtex cingulado anterior que nós já falamos. Quando um pensamento ou desejo é forte, possui várias conexões neurais estabelecidas para acreditar que é possível o que vai acontecer. É a fé. Então, quando o pensamento é muito forte, olha que é a ciência que está dizendo. Quando um pensamento é muito forte ou é um desejo, ele possui várias conexões neurais estabelecidas para acreditar que é possível que vai acontecer. E então o ACC, estimulações com neurotransmissores como a dopamina. E essas regiões do córtex pré-frontal são recheadas de dopamina, que é o quê? Que é o hormônio da felicidade. Olha que coisa interessante. Então, se o meu pensamento de que eu posso, de que eu consigo, de que eu controlar a minha mente, eu não deixar a minha mente ser descontrolada. Uma mente descontrolada é como um carro descontrolado. Ele vai cair dentro do abismo. Uma mente, quando você deixa a sua mente descontrolada, ela vai te levar para o abismo. Então, você tem que tomar as rédeas dessa situação. O cérebro, né, ele é dividido em dois hemisférios. O esquerdo, que controla os pensamentos analíticos e raciocínios, e o direito, que controla pensamentos associativos e criativos. O cérebro é o centro de controle e funciona de acordo com as informações que imputamos nele. Vocês estão vendo? Ele funciona de acordo com o que eu coloco dentro dele. Por isso que muitas pessoas que têm traumas desde a infância, ela vai carregando aquilo. E às vezes a gente vê uma pessoa, por exemplo, eu vejo sempre vejo o programa lá do Dr. Nau, que é como é que chama? Obesos, né? Daqueles obesos mórbidos, né? Esqueci como que chama. Então, são pessoas que estão com 300 quilos, 400 quilos, 200 e poucos quilos, e aí ele começa a tratar essas pessoas. E às vezes a pessoa faz a cirurgia, mas não consegue emagrecer o tanto que precisa. Aí ele manda para quê? Para o psicólogo. Aí o psicólogo vai descobrir que aquela pessoa ela teve um problema na infância e que esse problema fez com que ela achasse na comida uma fuga da sua realidade, uma fuga para aquele problema. E aí ele começa a comer descontroladamente e chega às vezes a pesar 300 e tantos quilos. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu assisti um programa semana passada que o senhor estava pesando 370 quilos. Imagina o que é isso. E como que foi que ele começou isso? Começou porque a mãe os abandonou. A mãe um dia chegou, entregou na casa da avó e foi embora. E ele sempre culpou a mãe. E ele achou na comida algo que preenchia aquele vazio da mãe. Que, vamos supor, preenchia aquele vazio. E aí o médico falou, não, você está com algum problema emocional, porque já era para você ter emagrecido tanto e você não está emagrecendo, nós não estamos tendo evolução. Aí mandou ele para o terapeuta, e o terapeuta, conversando com ele contou a história. Aí ele falou, você vai escrever uma carta para sua mãe, até que ele encontrou com a mãe e teve uma conversa com a mãe. E assim como ele se culpava, a mãe também se culpava por ter deixado. E aí ela explicou o motivo e tal, eles se abraçaram, se perdoaram, e ele chegou na meta que ele precisava, né? Tanto que ele precisava emagrecer, depois fez a cirurgia para tirar o excesso de pele, e voltou à vida dele ao normal. Olha para você ver, algo que foi implantado no cérebro dele. Então o cérebro, ele vai te devolver aquilo que você dá para ele. Se você dá para ele, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu sou fraco, eu não dou conta, não vai dar certo. É isso que ele vai te devolver. É isso que a vida vai te devolver. Mas se você começar a colocar que você pode, que você é capaz, que você consegue, é isso também que ele vai te devolver. Então, enfrentando os medos e se livrando do cárcere mental. Existe 3 tipos de medo, como eu já falei para vocês, né? Então, o medo, ele pode ser desencadeado por vários eventos traumáticos, né? Mas como controlar isso? Primeiro, fazendo uma higiene mental. Segundo a ciência, nós podemos criar novas conexões neurais, ou seja, se reinventar. Ou seja, enfrentar aquilo que está acontecendo. Como esse caso que eu acabei de falar para vocês, dessa pessoa
que ela estava com um peso excessivo e que achou na comida a sua fuga. Então, ela precisou enfrentar a mãe. Aqueles anos todos ele nunca conversou com a mãe. Ele manteve distância porque a mãe o havia abandonado. Na mente dele, a mãe o havia abandonado e ele era culpado. Ela me abandonou porque certamente eu era um mau filho, eu era um filho que não dava, correspondia o que ela esperava de mim e tal. Então isso foi algo que ele teve que enfrentar. Ele teve que encontrar com a mãe dele e teve que perguntar: mãe, por que você me abandonou? Por que você me deixou na casa da avó quando eu era criança? Então ele precisou enfrentar. Então, gente, coragem não é ausência de medo, mas é enfrentar o medo. Porque medo todo mundo tem. Mas só que há uma diferença entre você enfrentar ou não. E outra arma que nós precisamos fazer é o DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Como assim? Eu tenho medo, por exemplo, de andar de avião. Então, aí você de repente fala assim, mas por que eu tenho? Duvido desse pensamento. Por que eu tenho? Aí você começa a criticar esse pensamento olhando. Olha, qual que é a chance de um avião cair? E qual que é a chance de um carro bater? Então ele vai descobrir que o avião é o modo mais seguro de viajar. Né? Aí já vai começar a derrubar essas fortalezas que foram criadas na mente. Então nós temos que pegar aquele pensamento, duvidar e criticar. Eu tenho medo de barata. Mas tem lógica eu ter medo de barata, porque quando eu vou pular da barata, eu corro dela e ela corre de mim. Olha o meu tamanho, olha o tamanho da barata. Por que eu vou ter medo dela? Né? Então, assim, é duvidar, é criticar, é trazer algumas coisas para usar essa técnica e enfrentar. Enfrentar, né? Olhar para dentro de si e falar por quê, quando que isso começou, qual que foi o gatilho que foi acionado, porque alguns gatilhos são acionados. Então, existe algum tipo de fobia. Fobia social, que é a situação, pessoas que têm medo de falar em público, que têm medo, né, de se mostrar para muitas pessoas. Agorafobia, medo de ficar sozinho em lugares públicos. Acrofobia, medo de altura. Claustrofobia, medo de lugar fechado. Amaxofobia, medo de dirigir. Né? Às vezes a pessoa acaba de tirar a carteira e não dirige. Né? E aí, aquele medo domina tanto que aquele esforço, que não é fácil tirar uma carteira, né? Aquele dinheiro que gastou, aquele esforço que fez, vai por água abaixo porque colocou uma barreira na sua própria mente. De que não vai dar conta, de que vai acontecer alguma coisa, que vai acontecer um acidente. Não, às vezes não vai acontecer nada. Né? Mas ali ela precisa enfrentar isso. Como é que ela vai resolver? Pegando o carro e saindo. Ainda que seja, um dia vai numa rua, o outro dia anda mais um quarteirão, no outro dia vai um pouquinho mais longe, mesmo que seja aos poucos, mas é preciso enfrentar. Começa tirando o carro da garagem, coloca do lado de fora, depois coloca para dentro, depois anda um quarteirão, depois anda, né, mais um pouquinho, até que você vai ver que esse medo vai desaparecer, né? Então, a fobia social é o medo de ser humilhado ou envergonhado na frente de outras pessoas. Esse problema pode estar ligado a sentimento de inferioridade, que pode levar a pessoa a abandonar a escola, evitar fazer amigos e até mesmo conseguir emprego. A fobia social, medo de falar em público, medo de estar ali, medo de enfrentar uma entrevista. Tudo isso aí é o quê? Social. Muitas vezes é acompanhada por depressão. Então, olha quantas coisas pode vir por causa do medo, né? O medo pode aprisionar a pessoa de uma tal forma, aprisionar ela dentro de casa através de uma síndrome do pânico, aprisionar ela de não conseguir passar, né, de às vezes abandonar um curso que está fazendo porque tem medo de lá na frente apresentar um trabalho e ela precisa apresentar esse trabalho. Então tudo isso aí é algo que vai estar prendendo a pessoa. A agorafobia faz com que as pessoas sofram ansiedade por estarem em lugares ou situações das quais é difícil escapar. Lugar fechado, né? Como estar no meio do mar, em uma multidão ou um local fechado. Mateus 14, né, do 22 ao 30, os discípulos estavam no meio do mar. E quando eles viram Jesus, eles falaram, é um fantasma. É um fantasma. Né? Era o próprio Jesus. Eles não reconheceram a pessoa de Jesus e nem a voz de Jesus, porque Jesus gritou, não tema, sou eu. Nem a voz naquele momento eles reconheceram. Por quê? Por causa de quê? Por causa do medo.
porque o medo, ele aprisiona, ele muda a situação. Né? Se você tem muito medo, às vezes você pendura um casaco ali na fechadura da porta. Né? Quando a pessoa tem muito medo, ela enxerga uma pessoa, ela enxerga um fantasma por causa do medo. Então, os discípulos ali reconheceram Jesus, né? Síndrome é medo de morrer. Em muitos casos, a pessoa tem um medo absurdo de sair de casa, que é a síndrome do pânico. Medo e pânico espontâneo, repentinos e inesperados. Né? Acontece de repente, inesperados. As crises são seguidas por preocupações persistentes, seja por medo de perder o controle, enlouquecer ou até de ter um ataque do coração. Olha quanta coisa vem através de uma simples fobia, né? Aí lá em 2 Timóteo 1,7 Deus fala, né? Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de coragem, de amor e moderação. Então é isso que nós temos que trazer para dentro de nós, entendermos que nós podemos controlar a nossa ansiedade, nós podemos controlar o nosso medo através de uma higiene mental, através do DCD, duvidar, criticar e determinar. Eu duvido, né? Por exemplo, eu estou com medo do avião, então eu vou olhar ali, é seguro? É seguro. Então eu já coloquei dentro do meu coração que ele é, da minha mente, que ele é seguro. Então agora eu preciso determinar, né? Eu vou determinar que eu vou viajar de avião, ainda que eu faça uma viagem pequena, 30 minutos, daqui de São Paulo para o Rio, né? Deve ser mais ou menos 30 minutos. Aí depois, a partir daí, ele vai conseguir fazer umas viagens maiores, até ele conseguir fazer uma viagem internacional. Então, tudo é nós, né? A nossa mente, existe dentro de nós janelas, como o doutor Augusto Cury explica, janelas killers, janelas lights. E se algo acontece dentro de mim traumático, vai abrir uma janela killer, que é assassina. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imediatamente não alimentar aquela janela e abrir uma janela light, que é uma janela da tranquilidade, é uma janela que vai fazer com que eu enfrente aquilo. Né? Como eu acabei de explicar para vocês. Então eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, como fala, né, Jeremias, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não vou trazer à memória aquilo que me destrói, mas aquilo que me constrói, aquilo que me edifica, aquilo que me coloca para frente, para crescer. Amém? Então é isso aí. Controle sua mente e não seja controlado por ela. Porque Deus nos diz, nós temos a mente de Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.